Olá, o salmista no Salmo 63, no versículo 3, ele fala assim: porque a tua graça é melhor do que a própria vida, os meus lábios te louvam. Amém. Assim está escrito, assim deve ser, assim está escrito, assim será. E eu quero usar esse momento aqui com você que está me dando a honra, o privilégio de estar comigo agora, ouvindo algo acerca de Deus através da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu quero dizer que é muito bom ter você aqui, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que o nosso Deus, através do Espírito Santo, nesse momento de ministração, possa trazer aquilo que é direção dele para as nossas vidas. Eu quero convidar você a, antes de começarmos, como sempre eu costumo fazer, a fazer uma oração, na certeza que durante esta oração e nesta oração, Deus está inclinado para nós, Deus está presente aqui, Deus está presente aí, porque nós temos a certeza maravilhosa da presença dele através do Espírito Santo em nossos corações, e ele está presente para receber, para ouvir a nossa oração no seu tempo, no seu momento, segundo a tua vontade, atender às nossas orações. Mas essa oração é uma oração por esse momento aqui agora. Eu aqui vou fechar os meus olhos para orar. E eu convido você também aí, a, se possível, fechar os seus olhos. Vamos nos conectar com Deus. Vamos estar ligados nele em oração. Oremos. Pai, eu quero louvar o teu nome mais uma vez, quero bendizer o teu nome mais uma vez, atribuir ao Senhor e somente ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todos os elogios ao Senhor. Quero te agradecer pela vida, por mais um dia, te agradecer pelas tuas misericórdias renovadas em nossas vidas. Isso acontece diariamente e são elas, as tuas misericórdias, a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado. Te agradecer pelo teu perdão necessário e imprescindível para as nossas vidas. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado, Pai Santo, pela tua graça estabelecida em nós. Eu quero pedir ao Senhor que venha neste momento de encontro a cada pessoa que está comigo aqui agora. E seja com a vida e com a casa e com a família desta pessoa que está comigo aqui agora orando. Entrega os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas ideias ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê a tua paz. Nos conceda a tua paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que o teu Filho Jesus já nos entregou, segundo está escrito na tua palavra. No Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 27, ele disse, Jesus, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Que esta paz, Senhor, que esta paz seja o equilíbrio que nós precisamos para continuar vivendo. Eu peço ao Senhor por cada família aqui agora, através de teus filhos e filhas que estão comigo agora. Eu peço ao Senhor pela saúde física de cada um deles. Eu peço ao Senhor pela saúde emocional de cada um deles, a saúde psicológica de cada um de nós. Eu peço ao Senhor pela saúde espiritual. Dai-nos de comer e de beber da tua palavra. Em nome de Jesus, seu Filho. Sim e amém. Então, eu quero ler um texto com você agora, e esse texto fala sobre graça, esse texto vai falar sobre a graça de Deus. O texto de 2 Coríntios 12, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 7 a 10, que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso é graça. Isso é graça de Deus para as nossas vidas. Isso é graça de Deus. E é necessário tanto conhecer a graça de Deus, como é necessário se envolver com a graça de Deus. Também está escrito em Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. E eu quero estar meditando com você aqui agora, nesse momento, a respeito dessa graça, maravilhosa graça, inefável graça. Mas separamos o texto em que nós ouvimos o apóstolo Paulo discernir em palavras algo necessário de Deus para mim, algo necessário de Deus para você que está aqui comigo agora. O espinho na carne. Identificar um problema para reconhecer a graça. E todas as vezes que nós vamos identificar e temos identificado a graça de Deus em nossas vidas, nós a identificamos em meio a situações adversas. Só identificamos a graça em meio a situações difíceis, em meio a lutas, em meio a perdas, em meio a decepções, em meio a tristezas, é que nós podemos identificar e encontrar a graça de Deus estabelecida para as nossas vidas. Quem está falando sobre graça é alguém que não tinha acesso a essa graça, é alguém que não conhecia a existência, o poder da graça de Deus, que era o apóstolo Paulo. E após o seu encontro ali com o próprio Jesus Cristo, a caminho de Damasco, lá relatado em Atos 9, o encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo é justamente no momento em que ele se dirigia para Damasco, para que na vida de pessoas, de cristãos, não acontecesse a graça e acontecesse, como sempre, cartas, levando desespero, levando a espada, levando a morte, a perseguição aos cristãos. Paulo não era o portador da graça. Paulo era o portador da desgraça. Paulo, que hoje fala da graça, se envolvia e vivia com a desgraça, que é a ausência da graça. Mas aqui Paulo, já cheio da graça, está falando para mim e para você a respeito de graça e a necessidade de graça. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, a defesa de Paulo, no capítulo 22, ele relata o seu encontro com Jesus e o encontro dele com a graça de Cristo. Paulo deixa muito claro para mim e para você nesse texto de 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, que a graça de Deus é suficiente para a minha vida. Que a graça de Deus é suficiente para a sua vida. A graça de Deus é tudo que eu preciso para viver aqui. A graça de Deus é algo que toma todos os espaços, que ocupa todos os espaços em nossas vidas. Deixa Paulo aqui, para mim e para você, muito claro que essa graça suficiente, ela tem o poder de agir
em meio às fraquezas. Que a graça de Deus, ela age quando eu me reconheço extremamente fraco e levanto as minhas mãos e digo, eu me rendo. E me entrego, então, à graça de Deus. É a graça suficiente que traz consigo a alegria e o poder. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui uma coisa. É preferível ter um espinho na carne. É preferível ter algo que o esbofeteia, que o incomoda dia e noite. Contanto que ele possa obter acesso a essa graça. A graça suficiente. E o texto não deixa claro para ninguém. Estudiosos em todos os tempos, teólogos em todos os tempos, tentam decifrar o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Eu não vou usar esse tempo para também conjecturar o que será, o que seria esse espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Mas eu tenho certeza que, assim como Paulo, alguém que teve um encontro incrível com Cristo, o autor das cartas, de 90% das cartas do Evangelho, do Evangelho não, me perdoe, do Novo Testamento. Paulo, como eu já disse, que era o portador da 10 graças, agora vem falar para mim e para você, aqui nesse texto, que ele é portador da graça, que ele se envolveu com a graça, e que ele entende que, mesmo com um espinho na carne, ele identifica as suas fraquezas, pede a Deus para que tire dele esse espinho, afaste dele esse espinho, afaste dele esse problema, afaste dele essa adversidade contínua. E ele ouve de Deus: Paulo, a minha graça te basta. Talvez você precise ouvir isso agora. Talvez você esteja pedindo a Deus já por semanas, há dias, há meses, há anos, por algo que você entende que é um espinho na tua carne. E Deus também, como disse a Paulo, está dizendo para mim, está dizendo para você: filho, filha, a minha graça te basta. Paulo não teve seu espinho retirado. Eu não tenho o meu, você não tem o seu, mas nós temos a abundância da suficiente graça de Deus em nossas vidas. E eu enumerei 4 benefícios da graça de Deus em nossas vidas quando identificamos as nossas fraquezas e identificamos o espinho na carne. Primeiro, como eu acabei de falar, é a graça suficiente. É incrível, aqui no versículo de número 9, após Paulo pedir a Deus que o afastasse desse espinho por 3 vezes, a palavra diz que o Senhor então respondeu a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Como Deus falou para Paulo, Deus está falando para mim e para você. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, diz Paulo, me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E esse poder de Cristo que ele está falando é o poder da graça de Cristo. Eu preciso aprender, nós precisamos aprender a usar de forma abundante, superabundante, mais que abundante, a graça de Deus em nossa vida. O que é a graça de Deus? É tudo aquilo que eu não mereço da parte de Deus e que eu tenho. Deus está dizendo, olha, a minha graça te basta. Deus está dizendo para mim, para você, olha, tudo aquilo que você até quer, que você até pede, que você sonha, mas que você sabe que você não tem esse direito, eu te concedo. Eu te dou sem você merecer. Deus está dizendo, você não vai fazer nada para vir a merecer. Ele está dizendo, sem merecimento eu te dou, estabeleço em tua vida a minha graça, e a minha graça é suficiente. A minha graça é bastante, o bastante para você. Segundo lugar,
através do espinho na carne, do estabelecimento da graça de Deus em nossa vida, eu posso entender o poder de Deus sendo aperfeiçoado em mim. O poder de Deus sendo aperfeiçoado em nós, pecadores. Em nós que não merecemos receber o fortalecimento de Deus no seu poder. Mas eu preciso reconhecer para mim mesmo. Eu preciso reconhecer para Deus em minhas orações. Pai, eu sou fraco. Eu preciso confessar para Deus as minhas fraquezas, reconhecer as minhas fraquezas. E em oração dizer a Deus, Pai, este espinho na carne, esta luta, essa adversidade é muito grande, é muito mais forte do que eu. Eu não consigo vencer, eu não tenho conseguido vencer. É uma fraqueza minha. Reconheça-se fraco para Deus, então Deus vai dizer para mim e para você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para ser alguém que tem o poder de Deus aperfeiçoado. Não vai acontecer isso na vida daqueles que se sentem grandes. Não acontecerá esse aperfeiçoamento no poder da vida daqueles que se sentem super inteligentes, super capacitados, muito fortes, super fortes. Não. Isso vai acontecer no coração do humilde, do contrito, do pobre de espírito, que reconhece a sua fraqueza e entrega para Deus, dizendo, Pai, isso tudo é muito mais forte do que eu, mas não é mais forte do que o Senhor. Pede ajuda a Deus, pede socorro a Deus, se mostra para Deus fraco e o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua e na minha, na nossa fraqueza. Terceiro lugar, fraqueza substituída pelo poder de Deus. Quando eu entender que a fraqueza já não está presente na minha vida, quando eu entender que eu estou crescendo, que eu estou me fortalecendo, que eu estou sendo inundado, invadido, imerso no poder de Deus, revelado na graça de Deus, e eu vou poder dizer o que o salmista disse no Salmo 63, eu vou identificar, eu vou ter uma experiência que o salmista teve para poder dizer, porque a tua graça é melhor do que a própria vida, os meus lábios te louvam. Eu vou cantar um cântico novo, eu vou louvar de uma forma diferente, eu vou orar de uma forma diferente, eu vou buscar de uma forma diferente, eu vou ler a Bíblia e vou entender a Bíblia de uma forma diferente, porque eu estarei vivendo debaixo da maravilhosa graça de Deus. Nós precisamos ter esse envolvimento com a maravilhosa graça de Deus. Graça suficiente, graça que transforma as nossas fraquezas no poder de Deus. Isso é incrível, isso é grandioso. Ter a fraqueza substituída pelo poder de Deus. E em quarto lugar, eu falei que seriam 4 pontos. Um benefício da graça de Deus na minha vida é exatamente ter o orgulho substituído pela humanidade. Ter o orgulho substituído pela fraqueza e estabelecimento da graça de Deus. Quando eu penso nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, algumas palavras de Jesus ali vão de encontro ao nosso orgulho. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, os que choram. Felizes são esses que não têm e mantêm em seus corações o orgulho. Nós precisamos lutar, não com Deus, com nós mesmos, para vencer o nosso orgulho. Precisamos lutar. Eu digo precisamos. Eu e você. Lutar contra o nosso orgulho.
Eu não quero afirmar aqui que o orgulho era o espinho na carne de Paulo, mas o orgulho pode ser facilmente identificado na vida dos homens aqui na terra, como se não for o espinho na carne, pode ser um espinho na carne. O nosso orgulho tem destruído um monte de coisa em nossas vidas. O orgulho desfaz a presença de Deus em nossas vidas. Porque se eu tenho um coração orgulhoso, uma mente orgulhosa, eu não serei um contrito e um abatido, morada do Espírito Santo de Deus. Deus ama o humilde. Deus ama o pobre. E não é o pobre que não tem o que comer, é o pobre de espírito. Aqueles que serão submersos, aqueles que vão mergulhar no oceano da graça de Deus, não serão os orgulhosos, não serão os grandes, não serão os capazes, serão os escolhidos. E você foi escolhida. Você foi escolhido, nós somos escolhidos. Nós somos amigos de Jesus. Jesus é o estabelecimento da graça de Deus hoje na minha vida e na sua. Reconheça-se fraco. Reconheça-se com um espinho na carne. E pede a Deus ajuda como Paulo pediu. Paulo pediu por 3 vezes a Deus para que tirasse dele o espinho na carne. Se você já pediu 3 vezes a Deus, peça 4, peça 5, peça milhões de vezes. Reconheça-se fraco para que se estabeleça em mim, você e nós a maravilhosa graça de Deus. Quando somos fracos, é que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A graça de Deus é um favor imerecido, mas nós temos livre acesso a ela, através do reconhecimento do nosso estado fraco. E possamos dizer a Deus, em oração no nome de Jesus: Pai, eu estou fraco. Pai, eu tenho um espinho na carne. Afasta de mim. Certamente nós vamos ouvir Deus olhando dentro dos nossos olhos. E Ele vai dizer para mim e para você: filho, filha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, de abundante graça e misericórdia, estamos aqui com o Senhor mais uma vez e queremos te pedir, no nome de Jesus, que através da Tua palavra, liberada sobre nós nessa noite, ou nesta tarde ou nesta manhã, eu peço ao Senhor que essa graça suficiente se estabeleça em cada um de nós, que essa graça se estabeleça em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ideias. Que essa graça se estabeleça em todas as nossas intenções. Que essa graça se estabeleça no nosso corpo, em todos os nossos órgãos, com a saúde do Senhor. Que esta graça seja a maior realidade na nossa vida espiritual, na nossa vida com o Senhor. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Sim e amém. Que Deus te abençoe. Jesus ama muito você.